As eleições dos Estados Unidos ainda estão rendendo assunto pelo mundo. A imigração é um dos temas que mais preocupam, já que o presidente eleito, Donald Trump, falou durante a campanha e depois da vitória que vai deportar milhares de imigrantes ilegais do país. Isso vai ser discutido a partir de janeiro, quando Trump assumir. Mas o assunto assusta principalmente estrangeiros que migraram para os Estados Unidos há anos em busca de melhores oportunidades de vida. Tem uma história super interessante que trouxe muitos americanos ao Brasil no século XIX, mas que pouca gente conhece. Foi depois da Guerra Civil Americana, que queria dividir os Estados Unidos entre o sul, escravagista, e o norte, abolicionista. Muitos americanos do sul que perderam a guerra vieram para o Brasil. Foi justamente durante o reinado de Dom Pedro II, derrubado do cargo no dia 15 de novembro. A história da imigração americana está num livro que vai ser lançado amanhã aqui em São Paulo, A Migração Confederada ao Brasil. Para falar sobre o livro, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio agora os autores. O cônsul honorário do Brasil em Salt Lake City, no estado de Utah, o jornalista Gary Needham, e a mulher dele, a Rose Needham. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Estamos um prazer. Contem pra gente, vocês trouxeram um livro, né? Trouxeram alguns livros, que vocês já lançaram alguns, né? Mas o vários. Que vai ser lançado amanhã, como é que vocês estão... Na Universidade de Mackenzie. É esse daqui? Essa aqui, é. Foi um trabalho de longa pesquisa? Longa Quanto pesquisa, tempo? é. Começou 50 e picos anos atrás. Quando eu, como jovem, 19 anos, encontrei uma menina loira, olhos azuis, que falava português e inglês com sotaque do sul dos Estados Unidos. Eu perguntei a ela, de que estado está? Disse que não, nunca estive nos Estados Unidos. Nasci em Americana, Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo. E aí ele me contou a história sobre os pais, os avós que vieram dos Estados Unidos como confederados em asilo, convidados pelo Dom Pedro II, e vieram por todo lado. 10 a 15 mil deles vieram, e de Belém do Pará até Paranaguá. Mas a concentração deles era aqui em São Paulo. E eles vieram a convite de Dom Pedro para ajudar a até que o Dom Pedro até que pagou a viagem de muitos deles. Mandou os barcos lá buscar, porque ele achava que eles podiam ajudar o Brasil com a produção de algodão e outros produtos agrícolas, e eram médicos, e eram também dentistas. E hoje em dia, nós sabemos que Mackenzie foi fundado por eles, e também a Universidade de Piracicaba, também fundado por eles, e também o Hospital Samaritano, onde nasceram 3 de nossos filhos. É uma história que pouca gente conhece, vocês estão recuperando no livro. Essa história. Sim, nesse livro, para fazer o livro, vocês tiveram uma pesquisa, uma longa pesquisa, que vocês acessaram documentos do Senado americano também. Como é que foi, Rose? Conta pra gente. Bom, os documentos do Senado foi no outro livro. Sim. Sobre o soldado de borracha. Que são americanos que vieram para o Brasil também. Sim, sim. Tem muito atividade entre Brasil e Estados Unidos, principalmente durante a Segunda Guerra. Brasil fez muito coisas importantes para a guerra dos Estados Unidos e para o mundo inteiro, não é? E vocês, a importância de recuperar essa história, como é que vocês avaliam isso? Assim, para as pessoas conhecerem mais sobre essa história dos confederados, né? Que é importante a gente dizer, os confederados eram os americanos do sul, né? Que queriam a separação e que acabaram perdendo a Guerra Civil Americana. Exatamente. Vieram aqui tendo perdido a guerra. Eles perderam a certidão lá nos Estados Unidos, nem podia vender o terreno, mas aqui no Brasil, oferecer certidão, oferecer terreno com os preços baixos, e até pagou para eles chegar aqui. Foram legalizados, super bem-vindos, né? Imediatamente, na hora que eles chegaram aqui, eram cidadãos brasileiros. E Dom Pedro encontrou lá no barco até. Foi recebê-los? Recebê-los lá no Rio, quando lá eles no chegaram. Rio. Vieram a navio, de navio. E, inclusive, ele vendia terrenos para eles aqui,
no estado de São Paulo, que é os melhores terrenos aqui, ele vendeu para eles para 22 centavos americanos por acre. Só para não falar que não deu, né? Quase que dá, né? Bom, então vamos aproveitar essa boa receptividade, ou até o convite do imperador na época, para receber esses americanos, para falar um pouquinho dessa questão imigratória nos Estados Unidos agora e desse risco, né, dessa informação do Trump de que milhares serão deportados. Recentemente, essa semana, ele disse que serão 3 milhões. Como é que está o clima lá nos Estados Unidos? Ainda a gente tem visto pela imprensa, ainda tem muitos protestos, né? 50% dos Estados Unidos não gosta dele. E 50% do Congresso americano, que é mais poderoso ainda, não gosta dele também. Quer dizer, o plano dele de fazer isso, quer dizer, para nós, que somos de segunda geração, porque meu avô era holandês. Ele imigrou para os Estados Unidos. Quer dizer, ele e meu pai e toda a minha família têm feito contribuições tremendas, como todos os imigrantes fazem. Então, e nós achamos que isso é importante também para um país. Que não pode, então, ser tão radical, na opinião do senhor? Não, Nós não votamos nele. E agora vão ter que se unir, né? Porque não dá para continuar rachado, né? Essa é a coisa. Bom. Agora, é uma coisa, nos Estados Unidos, todo presidente tem que, não importa se ele for radical, de esquerda ou direito, ele tem que mudar para o centro. E nós pensamos que o Trump também vai ter que fazer isso. Certo. Ele vai ter que moderar para o centro. E com relação a essas bandeiras confederadas que têm aparecido em protestos nos Estados Unidos? Porque eles acusam a bandeira confederada como o símbolo de escravidão. Nunca foi isso lá. A única bandeira confederada que ainda se levanta com orgulho está no cemitério do campo em Americana aqui. Eles ainda usam bandeira. Então, na sua opinião, como jornalista e como cônsul honorário do Brasil, essa história de que essas bandeiras estão sendo levantadas para incentivar ou para recuperar a história da escravidão ou exploração, não existe? Não existe, não devia existir. Agora, a razão da bandeira era símbolo de direitos estaduais. Eles queriam se decidir para as coisas deles como estados, não como governo federal. O peso dos estados é tão grande que foi isso determinante, né, no resultado da eleição, né? Exato. Pelo voto popular, a Hillary teve a maioria. A maioria, 1 milhão e alguma coisa mais. Mas pelo peso dos estados, ela ganhou, o Trump ganhou os delegados, pelo número de delegados. Delegados eleitorais. Qual que é a sua opinião sobre isso? É um sistema que está muito em debate, se esse sistema realmente é um bom sistema ou não é. Na sua opinião, como jornalista e cônsul honorário? Protege os direitos dos estados pequenos, né? A maioria que votou em Trump eram os rurais, os do centro dos Estados Unidos, não as cidades grandes. Cidades grandes todos votaram em Hillary. Quer dizer, era inclusive a de vocês, Salt Lake City, Utah, é uma cidade que votou a massa votou na Hillary. Na Hillary, lá. Mas ao lado rural nosso, ao redor do estado, votou em Trump. Que tem muito a ver com essa percepção dos americanos nas menores cidades, do desemprego, né, da falta de perspectivas, isso né? Mesmo, eles acharam que talvez os estrangeiros estão tirando os empregos deles. A Utah não é um estado que tem problema de emprego. Nós temos 3% de desemprego no estado de Utah. Bom, vocês estão lançando o livro amanhã. Falem para as pessoas que quiserem acompanhar o lançamento do livro. Elas podem participar? Pode, sim. Vai ser na Mackenzie, aqui em São Paulo. Mackenzie, às 6 horas da tarde. 18 horas da tarde é o lançamento lá em Mackenzie. Aí vocês vão ter a oportunidade de falar um pouquinho da pesquisa e do conteúdo do livro. Isso, e nós estamos lá também para autografar. Tá ótimo, eu agradeço muito a vinda de vocês, foi ótima essa conversa. Gary e Rose, sucesso nesse novo livro. Muito aqui tem obrigada. outros, né? Tem livro até da tradução de ingredientes culinários do Brasil para o é. inglês e tem outros livros também da participação de americanos aqui no Brasil, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, o Brasil bacana. teve um papel enorme e nós contamos esta aqui. Pela internet dá para achar pelo nome de vocês os títulos dos livros. Obrigado. Né? Muito obrigada, obrigado. sucesso Foi mais um uma vez. prazer. Foi um prazer. Tá.